Agora, tem como passar de uma fase para outra? Tem. Do sólido para o líquido para o gasoso? Sim. Vice-versa? Sim. Do sólido para o gasoso direto? Também. Então aqui está um diagrama para vocês observarem. Do estado sólido para o estado líquido, o processo se chama fusão. Tá? Fusão. Por exemplo, eu pego uma barra de ferro e eu derreto ela, agora eu estou produzindo o ferro fundido. Né? Então eu estou fazendo a fusão do ferro. Se eu pego o gelo e derreto o gelo, ele está ficando no estado líquido, né? A água. Se eu pegar essa água e evaporar ela, eu estou fazendo o processo de vaporização. Tá? Então, do líquido para o gasoso, vaporização. E do gasoso para o líquido, voltando agora, liquefação ou condensação. Olha, tem dois nomezinhos aí. Liquefação ou condensação. E do estado líquido para o sólido? Agora eu tenho solidificação. Tá? Então, é o mais simples, eu acho. Virar sólido a partir do líquido, solidificação. E se eu quiser passar do estado sólido para o estado gasoso de uma vez? Sublimação. Tudo bem? Alguns lugares você vai ver o nome ressublimação. Não estranhe não, tá de boa, tá? Então, mas o mais comum é sublimação. Agora, e quando passa de um estado para o outro? Qual que é esse instante? Um instante que passa do estado sólido para o estado líquido é o ponto de fusão. Sólido para líquido não é fusão? Então o ponto que determina isso é o ponto de fusão. A temperatura na qual o sólido passa a ser líquido. E é fixo para a substância pura e para a mistura vai variar. A gente vai entender isso depois numa outra aula. Não na próxima, mas numa outra. Ponto de ebulição. Agora eu já tenho a passagem do líquido para o gasoso. Tá? Então, temperatura na qual o líquido passa a ser gasoso é fixa para a substância pura e vai variar para a mistura. Já adiantando o que é substância pura é aquela que só apresenta um tipo de substância. Tá? Então, por exemplo, água. A água da torneira não é uma substância pura, tá bom? A água pura é somente H2O. Tá? Então, nós temos ali uma mistura, que é o mais comum para a gente. Tá bom? Agora, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar em um material, eu vou chamar esse material de material A. Eu falo para vocês que o ponto de fusão dele é igual a menos 20 graus Celsius. E o ponto de ebulição dele é igual a 70 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, na temperatura ambiente, vou colocar aqui uma temperatura de 25 graus Celsius. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, essa substância A, ela está em qual dos estados? Ela está no estado líquido. Por que no estado líquido? Porque se a menos 20 graus Celsius eu tenho ponto de fusão e a 70 graus Celsius eu tenho ponto de ebulição, 25 graus Celsius está mais ou menos aqui. Está entre os dois. Se a temperatura que eu estou analisando está entre os dois, é estado líquido. E se tiver menor do que o ponto de fusão? Estado sólido. Se tiver maior do que o ponto de ebulição? Estado gasoso. Por exemplo, a água. A água, nós temos a água com ponto de fusão a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Aí alguém falou, opa, peraí, não é sempre assim não. Não é mesmo, tá? Isso aqui é a 1 atm. Então, a 1 atm, nível do mar, a água ela congela a 0 graus e evapora a 100 graus. Então, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, qual que é o estado dela? Estado líquido. Aqui na minha cidade, a cidade de Anápolis, Goiás, nós temos uma pressão menor do que 1 atm, porque nós estamos a 1000 metros de altitude. Se a pressão é menor, quer dizer que as moléculas de água, elas, quando passar para o estado gasoso, elas vão mais rápido, porque tem uma menor coluna de gás, que no caso o ar atmosférico, sobre essa estrutura. Então, por exemplo, você pega a água e coloca numa panela, coloca para ferver. Aqui em Anápolis vai ferver mais rápido. Por quê? Porque nós estamos mais alto, então a estrutura que está sobre a água é menor.
Menor pressão sobre a água, ela vai escapar mais fácil. Então, ela nem precisa chegar em 100 graus para ferver. Agora, lá em Santos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Salvador, enfim, qualquer cidade litorânea, ela vai evaporar a 100 graus Celsius, tá bom? Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado aí pela visita ao nosso canal. Não esqueça de se inscrever e de curtir. Valeu!